Oba, rapaziada, seguinte, hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vou montar a minha versão do Inazuma Japan, do clássico. Basicamente eu vou montar e eu vou justificar a presença de cada jogador do time. Então, bora lá. Primeiro, o goleiro, que não podia ser outro a não ser Endo Mamoru, que é o protagonista, então não tem como ele não tá no time, basicamente. Então não podia faltar ele. Então bora pro próximo. O lateral direito é o Kagemaru, porque com a velocidade dele, ele consegue agregar muito, tanto no ataque quanto na defesa. Então eu coloco ele como meu lateral direito, porque ele consegue subir muito rápido para atacar na hora que tá com a bola e voltar muito rápido também para defender quando precisa. Então bora para dupla de zaga. Minha dupla de zaga é Kabeyama e Makia, mas como eu vou explicar individualmente porque cada um tá aqui. Kabeyama basicamente porque ele é o zagueiro com mais feitos no clássico. E o zagueiro que estava lá desde o início se aprimorou, ficou muito forte e continuou se aprimorando durante o FFI e faz muito sentido ele estar aqui. Já o Maquia, ele tá por um motivo bem específico, que é o muro infinito, que é a técnica que ele usa tanto na Simbayama quanto na Neo Japan, que é aquela técnica que vem os dois zagueiros e o goleiro fica parado e tem um muro. E eu vejo muito ele e o Kabeyama usando com o Endo e ele ensinando para os dois. Então, basicamente seria uma técnica a mais para o Endo e uma técnica muito forte durante o anime que deu bastante trabalho tanto na primeira temporada quanto na terceira. Enquanto eu tava com tanto com o Ayano quanto com o Genda, e aí ele seria muito útil tanto por esse motivo quanto pela força individual dele. Também eu vejo o Kabeyama ensinando as técnicas dele pro Maquia, porque eles têm um estilo relativamente parecido, porque o Kabeyama é mais robusto e o Maquia é mais forte, então eu vejo eles usando técnicas parecidas. Então agora o meu lateral esquerdo é o Gojo Masaru, e eu vou explicar o porquê. Basicamente, como o Kagemaru é um lateral mais ofensivo, a gente também precisa de algo mais defensivo para equilibrar. E basicamente o Gojo é esse tipo de jogador. Porque enquanto tá com a bola, o Kagemaru sobe e o Gojo forma uma linha de 3 com o Makia e com o Kabeyama. Então basicamente fica 3 zagueiros e quando perde a bola o Kagemaru volta, faz uma linha de 4 para defender melhor. Então fica assim, o Gojo não avança tanto, ele fica mais na zaga, como um terceiro zagueiro, que acaba virando um 3-4-3 na teoria, quando tá com a bola, e quando volta fica no 4-3-3. Só que ele também avança em situações de conforto, que tem bastante gente no ataque, tá em superioridade, o Gojo pode avançar, mas com cuidado para não prejudicar a tática do time. Então, esse é o motivo de eu ter escolhido o Gojo Masaru. O meu primeiro meio-campista é o Otomura Gakuya, que ele mostrou no anime uma habilidade muito forte de liderança e tática. Então, ele é aquele meia que vai armar jogada e vai subir para ajudar sem subir tanto, quase como um segundo volante, mas é um meia que faz a função de um armador e também a de um volante, porque ele arma a jogada, conduz um time,
mas ele também participa ativamente, ele não só comanda por voz. Então, bora pro próximo. Meu segundo meia é o Kido. Meio que não tem por que explicar o porquê ele tá aqui. Basicamente, o mestre da tática no Inazuma Clássico. Ele comanda todo o time que ele participa. É o capitão inexplicável. Só não é capitão dos outros times porque existe o Endo e ele é o protagonista. Mas eu acho que ele, com o Otomura, iria agregar muito nas táticas. Mas o Kido ia ficar mais como um volante do que como um meia propriamente dito. Ele ia comandar o time, articular jogadas, mas ele não ia subir tanto. Ele ia focar mais em ajudar na defesa quando necessário do que atacar mais, e essa função de avançar mais ia ficar pro Otomura e pro outro meia que eu vou falar dele agora. Meu próximo meia é o Osamu Sagnuma, que é o originalmente desalmado, mas depois ele se torna meia, porque originalmente ele era atacante e goleiro, mas ele vira meia na terceira temporada. E eu acho que o Kudo poderia muito bem aproveitar a ofensividade dele pra fazer meio que um camisa 10, tipo um atacante disfarçado de meia, porque ele vai atacar e ele vai voltar mais para marcar do que um atacante propriamente dito, um camisa 9, por exemplo. Então, ele iria avançar e ajudar no ataque com, principalmente com o Gangnir, que é long shot. Então ele poderia chutar de longe sem muita preocupação e fazer uma chain com o Goenji, por exemplo. E isso seria aproveitado muito no esquema que eu faria com no esquema de jogo que eu faria pro Inazuma Japan funcionar com os jogadores que eu tô colocando, basicamente. Meu ponta direita é o Arata, que é um jogador que tem muito potencial e ele também é um jogador rápido, assim como o Kagemaru, mas não tanto quanto ele. Por isso eu prefiro deixar ele no ataque do que numa meia, por exemplo. Aí ele, por ter uma especialidade que copia os outros jogadores, porque tanto ele copiou o Furacão de Fogo quanto aprendeu o Gangnir na terceira temporada, eu usaria ele tanto para copiar os jogadores dos outros times quanto para aprimorar ele com as técnicas dos jogadores do próprio Inazuma Japan, o que deixaria ele extremamente poderoso com essa capacidade dele de copiar e se adaptar a outros jogadores assim tranquilamente. Então esse é o motivo de eu ter escolhido o Arata como meu ponta direita. O meu centroavante é o Goenji, basicamente. Não tem muito o que explicar dele, simplesmente o MVP da Raymond, tanto na primeira quanto o MVP da Inazuma Japan na terceira temporada, marcando pelo menos um gol por jogo e jogando todos os jogos do Futebol Fronteira Internacional e do Futebol Fronteira do Japão normal. Ele poderia agregar muito, tanto com o Arata quanto com o próximo jogador que eu vou colocar, que é o último titular. E simplesmente o mais forte, Furacão de Fogo, Tempestade Explosiva e as técnicas que ele aprende na terceira temporada são muito fortes. Então não tem como ele não tá aqui. O último titular desse time é Shiro Fubuki, o atacante que substituiu o Goenji na Rainbow. E se ele substituiu o Goenji é porque ele é muito bom. E ele é muito bom. E ele pode agregar tanto com o Someoka, quanto com o Goenji, quanto com
a maioria dos atacantes que ele chegou a jogar junto, ele agregou muito e agregou muita força para esse time. E basicamente eles podiam usar um Crossfire que acabaram não usando na terceira temporada, mas poderiam. É uma técnica muito forte. E acaba que até com o Arata ele poderia agregar, participando ali com técnicas em dupla que o Arata poderia copiar e substituir algum jogador que o Fubuki jogava junto. Então, esse é o motivo que o Fubuki tá aqui. E o meu primeiro reserva é o Nero. E eu vou justificar tanto o porquê eu escolhi o Nero, quanto o porquê eu não escolhi o Tachimukai. Primeiro, eu escolhi o Nero porque ele foi um dos, se não o goleiro que mais deu trabalho para Raymond, tanto na primeira quanto na segunda temporada. E então ele é um jogador que supriria facilmente a falta do Endo, tanto na partida contra a Argentina, que eles acabaram perdendo, porque o Tachimukai tomou 2 gols naquela partida, quanto no momento em que o Endo iria para líbero, como aconteceu no começo nas eliminatórias contra o Qatar. Acho que foi contra o Qatar ou contra os Fire Dragons, que acabaram tomando gol de novo porque o Tachimukai não conseguiu suprir a falta do Endo somente com a mão invencível, que de invencível não tem nada. Então eu acho que o Nero, com as duas técnicas de assinatura dele, conseguiriam agregar bastante, talvez até disputar a posição com o Endo inicialmente, mas depois o Endo ia se solidificar na posição e ia deixar o Nero comendo banco, mas inicialmente ele poderia sim disputar posição com o Endo. Segundo, porque eu não escolhi o Tachimukai? Eu não escolhi o Tachimukai pelos motivos que eu falei antes, de ele não conseguir suprir a falta do Endo, tanto quando ele não tava, quanto quando ele vai para líbero. O Tachimukai sempre tomava gol e o time quase perdia por isso. Na partida contra a Argentina perderam, e na partida das eliminatórias não perdeu, só porque tinha um roteiro e também porque os atacantes são bons e fizeram gol. Mas basicamente esse é o motivo de tanto eu ter escolhido o Nero quanto eu não ter escolhido o Tachimukai. Meu segundo reserva é o Shadow. Sim, o Shadow. Não é porque ele é meu personagem favorito que ele tá aqui. É porque ele merece mesmo. Bem, eu vou explicar. O Shadow é um jogador polivalente que consegue estar em mais de uma posição, assim como o Osamu. Se for levar em conta o jogo, que é o canônico, ele tem tanto técnica de chute, drible e bloqueio, que pode ser útil tanto para jogar no ataque, no meio e na defesa. Então ele é um jogador que supre a falta dessas posições, principalmente na defesa, que é onde o Inazuma Japão mais sofre e que eu corrigi aqui nesse time. Mas é onde praticamente só tem o Kabeyama, porque inicialmente o Kagemaru não tem técnica de defesa no terceiro jogo. Então só sobra o Kabeyama e o Ijikata tá ali, mas ele é bem ruim. O Koguri, mesma coisa, bem ruim. Tipo, no começo até dá pra usar, mas depois das eliminatórias da Ásia, não dá, muito ruim. O Kurimatsu, nem sei porque que ele tava ali, basicamente. Muito ruim. Só sobra o Kabeyama. Então o Shadow chega para suprir essa falta. Tanto pelo Kagamaru num time que precisaria ser mais defensivo. Ele entra no lugar do Kagamaru. O Kagamaru poderia ir para meia ou ficar no banco, entrar depois.
tanto num time mais ofensivo, onde eu tiraria o Otomura e faria um 4-2-4, que teria o Kido e o Sagnoma e o Shadow junto com o resto dos atacantes. Então ele poderia até entrar no meio, só que eu não acho tão bom no meio, porque ele não tem status que favoreçam isso. Então basicamente, esses são os motivos de eu ter escolhido o Shadow nesse time. Meu terceiro reserva é o Shorinji. E aí você me pergunta, por que o Shorinji? Simples. Ele é um meia que consegue ser muito defensivo, o que é algo que tá faltando nesse time. Basicamente a gente tem o Otomura, que é um meia, fica no meio. O Kido, que é um meia que é mais ofensivo, mas ele tem que jogar nessa função mais defensiva nesse time. E o Osamu, que é um meia muito ofensivo. Então basicamente tá faltando um meia defensivo. E o Shorinji é esse cara nesse time. Porque ele tem status bons para defesa. E ele tem técnicas de defesa decentes que dá para usar, mas não como um zagueiro, sim como um meia defensivo, um volante. Então ele entra assim por esse motivo, porque não faria sentido colocar um Fudo ou um Midorikawa, porque eles são mais ofensivos sim, e, e então eu coloco o Shorinji por isso, basicamente porque ele é mais defensivo, não tem tanto motivo e não tem tanto jogador nesse perfil para colocar, mesmo sendo mais um da Rainbow. E eu queria evitar colocar tantos jogadores da Rainbow, mas é inevitável, é o time protagonista. O primeiro atacante reserva é o Hiroto. E aí você me pergunta, por que o Hiroto tá de reserva se o Arata tá de titular? Eu já expliquei o motivo do Arata tá de titular e o Hiroto tá de reserva porque 3 atacantes de fogo num time não dá. E basicamente o Fubuki é de vento, o Goenji é de fogo e o Arata é de fogo. Então colocar o Hiroto no lugar do Fubuki ou não dá, e no lugar do Goenji é impensável porque o Goenji é o MVP. Mesmo que o Hiroto seja o único que tenha feito gol solo no Rokoko, não significa nada, basicamente. Pra mim não significa nada porque o Goenji, se ele usasse um Maximum Fire, que é a técnica solo mais forte dele, ele também fazia, só que o Goenji não usou Maximum Fire, porque ele não quis basicamente. Então o Hiroto ficaria de reserva pelo elemento, mas sim, se fosse só força, o quesito aqui, o Arata entraria no banco e o Hiroto ficaria de titular. Mas o quesito não é só força. Então, o último jogador do time é o Someoka. E você me pergunta por que o Someoka? Basicamente, entra o Someoka por variabilidade elemental e um pouquinho de gosto pessoal. Tipo, se fosse só variabilidade elemental, o Sakuma teria chance. Porém, o Sumiuka tem técnicas tanto que podem agregar sozinho, como o Dragon Slayer, o Ivern Crash, quanto técnicas que podem agregar tanto com o Fubuki quanto com o Goenji. E pela especialidade do Arata, o Sumioka também consegue agregar com o Arata. Porque ele poderia fazer até o Dragon Tornado com o Arata. Só que Dragon Tornado é muito fora de mão. Porque ficou muito fraca com o passar do tempo. Então basicamente fica inviável de usar. Simplesmente assim. Então esse é o principal motivo do Sumioka entrar pro time. E basicamente está como último reserva, que ele entra para trazer a variabilidade. Ele entraria sempre no lugar ou do Goenji ou do Arata,
pode ser que o Hiroto também entre e aí o Sumeoka entra no lugar do que ficou. Então, basicamente é isso. Pra ter três tipos, já que atacante de madeira bom no Japão, eu não lembro de. No caso, madeira não, montanha. Eu não lembro de nenhum. Basicamente, o Sakuma é floresta e não lembro de mais nenhum atacante, basicamente. Então, esse é o principal motivo. E por fim, eu vou explicar o motivo de ter escolhido também essa formação. Basicamente, essa formação é o 4-3-3, que é a minha formação favorita, basicamente. E ela é uma formação que consegue ser tanto ofensiva quanto defensiva. Porque se você usar meias mais ofensivos, a formação vai ser mais ofensiva. E se você usar meias mais defensivos, vai ser basicamente uma segunda linha de defesa. Então, serve basicamente para balancear o jogo. E o ataque sempre no ataque, a defesa sempre na defesa. E os meias vão intercalando ali pelo meio, às vezes subindo, às vezes descendo. E esse é o principal motivo de eu ter escolhido essa formação em vez de um 4-4-2 ou qualquer outra formação. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. É algo diferente da série que eu tô trazendo a semana toda. Mas é isso, rapaziada.